Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica, sociedade, cultura e poder. Para essa jornada, trago o tema entrevistas narrativas e o imediatismo do cotidiano, desdobramentos da pandemia sob a profissão docente. Eu sou Cristiane Barbosa Stegman, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E tenho como coautora Elvira Cristina Martins Tarsoni, doutora em Educação pela Unicamp e docente pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição. A justificativa da temática da pesquisa é que o ensino superior no Brasil enfrentou importantes transformações, notadamente a partir das últimas décadas do século passado e nas primeiras décadas do século XXI. Passou por realinhamentos quanto ao seu papel e uma sociedade com novas demandas. Enfrentou e enfrenta o desafio da expansão, da diversidade, da inclusão, da flexibilização e, mais recentemente, da hibridização. Tudo isso atinge o professor e sua prática pedagógica. O advento da Covid-19 exigiu ainda mais desse profissional e demandou novas estratégias pedagógicas, as quais nem sempre fizeram parte do cotidiano do professor do ensino superior, que, historicamente, não possui formação para enfrentamentos na esfera didático-pedagógica. O objetivo, pois, buscar compreender os efeitos e afetos sobre a professoralidade de docentes do ensino superior frente ao imediatismo no cotidiano imposto pela pandemia Covid-19. Para desenvolver essa pesquisa, nos apoiaremos em dois pilares: a questão da profissionalidade do professor do ensino superior e a questão da professoralidade do docente do ensino superior. Quando nos debruçarmos para a questão da profissionalidade, estaremos preocupadas e nos atentando às condições onde a profissão se desenvolve. Profissão aqui entendido no sentido da divisão social do trabalho. Profissão como um conjunto de pessoas e saberes que demarcam parâmetros para uma determinada atividade, produtos históricos decorrentes das necessidades de cada época. As profissões como detentoras de autonomia e de regulação internas. Profissão como representação social, com identidades bem marcadas. Por outro lado, quando estivermos preocupados com as questões da professoralidade do docente do ensino superior, estaremos nos debruçando sobre as questões do fazer-se do professor, de como se aprende a ser professor. É o que Cunha chama de profissão em ação. É uma construção ativa do sujeito professor, que é amplamente marcada pelo imediatismo do cotidiano, em contrapartida a reflexões compartilhadas sobre o saber fazer e suas relações. A profissão, a profissionalidade, ela está ligada aos aspectos da profissão, entendida dentro da divisão social do trabalho, enquanto a professoralidade com as questões do fazer-se professor, aquilo que se dá no exercer mesmo da ação docente. Para tanto, desenvolveremos uma pesquisa de abordagem qualitativa e a opção pelo instrumento da produção de material empírico são as entrevistas, mas um tipo específico de entrevista, a entrevista do tipo narrativa.
A entrevista narrativa é um instrumento de pesquisa qualitativa elaborado na Alemanha na década de 80 do século passado por Fritz Schulze. Segundo ele, os procedimentos então vigentes não davam conta de representar de modo adequado os fenômenos sociais investigados, uma vez que cerceavam a livre manifestação dos participantes, devido mesmo à rigidez imposta por seus instrumentos. Tal método, ao ser utilizado nas pesquisas qualitativas relacionadas à singularidade do campo e dos indivíduos pesquisados, torna possível a compreensão dos sentidos atribuídos pelos sujeitos, suas crenças e valores individuais, os quais justificam suas ações. Especificamente nas pesquisas na área da educação, a adoção da entrevista narrativa configura-se como uma opção metodológica que permite desvelar as interpretações e os sentidos atribuídos pelos sujeitos aos acontecimentos e às experiências vividas. Schutze desenvolveu a entrevista narrativa por entender que compreensão da sociedade e dos fenômenos sociais implicam a compreensão dos indivíduos que nela se inserem, uma vez que a sociedade é constituída e modificada por indivíduos e pela interação entre eles em um determinado contexto. Dessa forma, o objetivo é compreender as peculiaridades dos diversos posicionamentos individuais dos entrevistados, as variáveis pessoais que motivam suas ações de enfrentamento ou eventuais mudanças de posicionamento perante os fenômenos sociais e perante a vida. Os sujeitos investigados nessa pesquisa serão docentes do ensino superior, a opção por docentes de uma mesma área, no caso, a área de ciências humanas, visando um corpus de investigados detentores de uma mesma visão sobre a docência e sobre o fazer docente. Também serão convidados docentes que estejam há pelo menos 15 anos no exercício da função em sala de aula, para que eles possam trazer em suas narrativas os desdobramentos de todos esses enfrentamentos no fazer docente, no constituir-se professor e no aprender a ser professor. Buscaremos também docentes de universidades públicas e de universidades privadas, para que a gente possa, em diferentes contextos, buscar as similaridades das histórias, das narrativas e dos processos de representações sociais adquiridos no imediatismo do cotidiano. A título de finalização, profundas transformações na profissão docente no ensino superior foram observadas nas últimas décadas. A pandemia Covid trouxe desafios imediatos para a docência universitária, e tais transformações trouxeram impactos na professoralidade, cujo um dos movimentos é o imediatismo do cotidiano. As entrevistas narrativas se caracterizam como ferramentas não estruturadas, que visam a profundidade de aspectos específicos no entrecruzamento das histórias de vida e dos contextos situacionais. A entrevista narrativa reconstrói ações e contextos. Ela mostra o lugar, o tempo, a motivação e as decisões sobre as ações tomadas frente às solicitações impostas pelo momento. Acontecimentos isolados se apresentam como simples proposições que descrevem fatos independentes. Mas se eles são estruturados em uma história e contados a um ouvinte de uma determinada maneira, permite a operação de produção de sentido do enredo. Espera-se, no final do estudo, compreender os efeitos da pandemia sobre a profissão e os novos saberes construídos a partir do imediatismo imposto pela Covid-19. Pretende-se ainda ampliar a discussão política a respeito da profissão docente frente a possíveis reestruturações neste nível de ensino. Trago aqui algumas referências bibliográficas que dialogaram com a gente durante a elaboração deste projeto de pesquisa e desejo a todos uma excelente jornada. Obrigada.